Salve, salve galera, estamos de volta agora com o segundo tempo do programa Meio de Campo, após a vitória da Tuna por 1-0 contra o Paysandu lá no Estrelão. Primeira vitória da Tuna no Campeonato Paraense e a primeira derrota do Paysandu na competição. E os meus meio-campistas agora são Maurício Bessa. Boa noite, Maurício. Boa noite, Matheus. Boa noite, Isis. Vamos lá. E a Isis, que já estava com a gente no primeiro tempo e agora segue com a gente no segundo tempo. Olha, eu vou até confirmar aqui. São 5h41, então é boa tarde ainda. Boa tarde. O clima está nublado, a gente pega um pouco fechado lá fora. O tempo está fechado lá fora. Mas agora, voltando a falar sobre o jogo, Maurício, e aí? Foi pênalti ou não? É aquele tipo de lance que quando é, por exemplo, o time do cara que faz, né? Tu fala, ih, cara, acho que ele vai dar. E o cara já leva aquela, acho que ele vai pelo contato. E quando é o cara que sofreu, né? Do time que sofreu, ele, acho que ele vai dar, mas eu acho que por ser o Paysandu, não sei, dependendo aí, acho que não, olha o tempo, ele não vai dar 48, enfim. Pra mim, pênalti, por causa do contato. Lógico que o Castro foi olhando sua bola, mas quando sobra esse contato, né, sensível, ele fica muito evidente hoje em dia com o VAR e eles tem muito eles tomam essa decisão muito baseado, né, na força, a visão onde pegou, o lado mais sensível do jogador. E no caso aí é um pênalti bem discutível, vai gerar muita pauta ainda para os próximos dias. Na minha opinião, pênalti, independente se fosse dos dois lados. Lamentaria se fosse para um lado e ao mesmo tempo se fosse para outro torcedor a gente comemoraria. Vai gerar sim muitas reclamações e discussões entre os torcedores. E Matheus, eu falei até com a Isis aqui antes da gente conversar que o Paysandu e Tuna tem uns lances estranhos. Eu lembrei para ela de 2021, é o Nicolas metendo a mão na bola no início do jogo contra a própria Tuna. Aí no final do jogo, tava para acabar o jogo, aí o Paysandu, a Tuna vai lá no ataque e sofre um pênalti de novo, enfim. O Paysandu às vezes ele causa essas coisas, né? E para ti? Coisa de clássico, né? Coisa de clássico. Pra mim, eu acho que não foi pênalti. Eu achei que foi um movimento, quando o jogador ele faz aquele movimento, ele olha para a bola. Então, tem toda essa questão, como ele falou, da intensidade, da força. Mas eu acredito que não foi pênalti, não achei intencional. Tem aquela questão de, foi sem querer, mas aconteceu. Mas eu acho que deu uma pesadinha e o juiz ele foi infeliz na marcação dele. Agora, bora tentar fazer um exercício difícil, tá? Que é o de tentar tirar o pênalti desse jogo para analisar a partida como um todo. Porque no final das contas, o resultado do jogo vai ficar muito condicionado ao pênalti marcado e a vitória da Tuna por meio desse gol de pênalti. Sim. Mas sobre o jogo, foi uma partida que era aquilo que a gente imaginava ou ficou um pouco abaixo, Bessa? Pelo primeiro tempo era o que a gente imaginava, né? A Tuna precisando reagir, o Paysandu fazendo, né, o seu jogo dentro do campeonato, que é justamente testar algumas formações, testar algumas movimentações dos jogadores, a galera encorpando aí, né, esse time do Paysandu, entrosando. A gente viu, por exemplo, a presença do Quintana justamente para também pegar esse ritmo, entre outros jogadores. E para um primeiro tempo bem movimentado, onde os dois times conseguiram propor jogo, acho que foi bem legal. O segundo tempo já foi um pouco mais morno, e aí a gente já começou com aquela cara de acho que vai ficar nesse empate mesmo aí, já que o primeiro tempo já merecia gols, o segundo tempo acho que já não merecia. E no final a gente acaba tendo aí, né, um resultado de 1-0, mas para quem acompanhou o jogo, entendia que no primeiro tempo dava para ser 1-0 para qualquer um dos dois, ou até mesmo um empate, e já estavam até conformados com um empate mesmo nesse segundo tempo. E para ti, Isis, o Paysandu conseguiu jogar melhor do que as duas primeiras rodadas, mesmo nível, jogou abaixo. O jogo também foi mais ou menos como tu imaginavas, uma partida mais truncada, mais equilibrada? Olha, eu me surpreendi um pouquinho, eu achei que o Paysandu já retrospecto dos últimos jogos, o Paysandu vinha um pouco mais confiante. Para mim, a partida de hoje seria uma partida mais tranquila, né? Por conta de todo o histórico Paysandu e Tuna, né? E a gente tem ali um Paysandu bem abaixo do que a gente viu até nos últimos jogos, um Paysandu com muita dificuldade, a Tuna marcando muito, visto também que a Tuna precisava dessa vitória, né? Não tinha ganhado ainda no Parazão, então estava ali com mais vontade, eu acho, que de levar essa para casa. Bessa, sobre o jogo da Tuna, Paulo Rangel muito falou em virada de chave. A Tuna, em relação aos dois primeiros jogos do Parazão, conseguiu apresentar um desempenho melhor? Se você comparar com o primeiro e o segundo jogo, é evidente que sim, né? A Tuna, ela precisava não só da vitória, mas ela precisava também do desempenho, mais da vitória do que do desempenho, mas o desempenho acompanhou, no caso, a Tuna Luz nessa partida. E o que o Paulo Rangel deixou claro aí sobre essa mudança de chave, eu acho que ela vem muito dentro da liderança, né? Faltava
um líder dentro de campo. Tem o Vinícius, né, que é um remanescente do ano passado, a gente pode contar com o Cauê também, mas de liderança mesmo, o cara que está em todos os cantos do campo para falar, para tomar a frente, né? Acho que o Rangel, ele precisava estar, por exemplo, nessa temporada da Tuna, porque não tinha um cara com essa função dentro da Tuna. E o Rangel não é a primeira vez que ele vem para ajudar a Tuna em situações assim. 2023 foi bem parecido, inclusive numa estreia com o Paysandu, com gol também. Na ocasião lá o Paysandu venceu. Nessa, o Rangel já traz aí uma nova mentalidade, né, para essa Tuna Luso brasileira, que deu um primeiro passo para essa recuperação e que agora vira também um pouquinho mais de motivação, né? Isis, em relação ao Paysandu, alguém se salvou hoje? Olha, eu acho que o Marcinho, ele é muito esforçado dentro de campo. Então, eu acho que o Marcinho, ele vem de uma sequência muito boa dos últimos jogos também. E hoje ele não deixou, não ficou atrás do que ele já vinha mostrando nos campos, né? No campo. Então, eu acho que o Marcinho, ele mereceu até mesmo, né, o troféu lá do craque do jogo. E eu acho que ele se salvou dessa. Acho que ele fez uma boa partida, mas não conseguimos o resultado aí esperado. Vocês acompanham agora no telão os melhores momentos da partida entre Tuna e Paysandu. A gente vai conseguir encontrar alguns lances de melhores momentos. Embora o jogo, para mim, não tenha deixado tantos melhores momentos assim para a gente se lembrar. Muito ataque contra a defesa, né? Exato, exato. Um jogo que as defesas levaram muito a melhor sobre os ataques e que, se não fosse o pênalti controverso na reta final do jogo, provavelmente terminaria 0-0 e eu acho que não ficaria também injusto para o que os dois times deixaram de apresentar na partida de hoje. Bessa, o quanto essa derrota pode pesar para o Paysandu, pensando já no clássico de domingo? Eu acho que ela não vai pesar tanto pro Paysandu na questão do resultado. Esse jogo, como os outros dois do Paysandu, eles vêm servindo, pelo menos na minha visão, para tentar entrosar o máximo possível o time do Paysandu, que fez uma pré-temporada com toda essa galera e está voltando só o ritmo de jogo. Isso é importante. Muitos times no Campeonato Paraense, eles estão tendo uma certa dificuldade com essa questão do ritmo de jogo, de cair um pouquinho o rendimento no segundo tempo, que foi o caso aqui. Então, acho que a busca do Paysandu hoje, ela não era nem tanto em si pelo resultado, mas sim pela manutenção, né, do entrosamento que vinha acontecendo. O resultado ele seria, lógico, que um ponto-chave, né, para consolidar o que o Paysandu estava buscando, mas lógico que ninguém gosta de ir para um clássico com uma derrota na última partida, ainda mais vindo de um outro clássico. Psicologicamente, claro, vai pesar um pouquinho, mas vai mudar a chave, porque o adversário também é um adversário direto nesse Campeonato Paraense, é um clássico também, mantém-se, acho que o Paysandu nem vai se desligar totalmente, né, daqui para domingo, né, para esse clássico. Mas lógico que tem ali um pouquinho, vai sentir a dor hoje da derrota, lógico, vai ser discutido, mas um ponto importante, né, vai procurar aí o que faltou ali, os detalhes, para não fazer isso dentro de um repá, porque no repá também tem o mesmo peso. Isis, preocupa? Preocupa demais, porque ano passado a gente tem um Paysandu que sofreu muito psicologicamente. Então, para mim, como torcedor, eu olho o Paysandu, ele já vem com essa questão do psicológico, vem abalado. A gente viu ano passado um Paysandu que já entrava muito derrotado, assim, né, dentro de campo. E aí, não sei como é que tá a questão do psicológico do Paysandu. Espero que essa derrota não atrapalhe ao ponto de a gente ter muitos problemas contra o rival, né, que vai ser o próximo clássico. E preocupa bastante por isso, porque eu realmente fiquei surpreendida com esse resultado. Achei de verdade que a gente poderia chegar no domingo com uma vitória. E que representa para Tuna essa vitória, Bessa, depois de 2 derrotas no Campeonato Paraense? Acho que o otimismo, né, para uma sequência boa. A Tuna Luso, ela vinha de 2 jogos bem abaixo e a derrota na última rodada para o Águia, ela acabou trazendo cicatrizes de, mesmo quando a gente tenta melhorar, as coisas não funcionam. Então, acho que no jogo de hoje prevaleceu muito a vontade de jogar. A Tuna, nas últimas partidas, ela apresentava muita deficiência nessa aproximação, nesse entrosamento dos jogadores. Hoje, pelo menos, a gente viu um pouco mais de vontade, a defesa muito bem postada. Conseguiu bater de frente para um time que, ao meu ver, é um dos mais entrosados desse campeonato. Porque o Paysandu, ele é um time que treina há muito tempo junto e que joga, e fez os dois últimos jogos antes desse contra a Tuna, praticamente com os mesmos jogadores, né? Mexe aqui ou mexe ali. Então, para mim, foi até bom ver dessa forma. Comparado com o Águia, acho que são as 2 equipes aí que estão mais próximas assim, de um acerto dentro da tática. E agora a gente vai rever o lance que definiu o jogo, o pênalti marcado do Castro em cima do Otávio,
já nos acréscimos de segundo tempo, que foi convertido pelo Paulo Rangel, tirando do Jean Drogen, primeiro gol dele com a camisa da Tuna, nessa volta dele com a camisa Trus Maltina. Inclusive, o primeiro gol da Tuna no campeonato. Também. A Tuna havia perdido as 2 primeiras partidas sem marcar. E o Paysandu não tinha levado gols, né? E o Paysandu não havia sofrido gols ainda no Campeonato Paraense. A Tuna havia perdido os 2 primeiros jogos. A gente vai acompanhar depois o replay da jogada, o lance que gerou a polêmica e vai gerar, inclusive, no decorrer dos próximos dias. Na sequência, o Paysandu insistiu com o Matheus Capixaba em 2 finalizações, mas ficou por aí mesmo, 1-0 para a Tuna. Bessa, de novo contigo, dos jogadores da Tuna hoje, quais foram que se destacaram individualmente? Além do Lucão, que foi o meu voto, por exemplo, no craque do jogo. Eu fiquei surpreso com o Gustavo Henrique, que hoje foi deslocado para a zaga, ele é volante de função mesmo, mas me surpreendeu até a escalação dele para a defesa. Eu falei assim, talvez a Tuna esteja preparando, deixando alguém com uma melhor saída, né, de jogo. Acho que ao lado do Lucão ele conseguiu fazer bem a cobertura, né? Mas de todos, assim, o que mais me impressiona de todos aí é um cara que é remanescente do ano passado, que é o Luan. O Luan, ele é um cara que ele corre quase que o campo inteiro, ele entende muito a dinâmica do jogo, ele sabe se posicionar bastante. Acho que ele é uma das principais peças da Tuna Luso, mas me surpreendeu mais o Gustavo na zaga, porque o Luan a gente já conhece, o Luan a gente já sabe que ele joga muita bola, ele é um dos caras que tem, de todos ali, acho que um dos mais capacitados ali com a bola no pé para iniciar uma jogada, fazer um cruzamento, ter uma leitura boa de jogo, mas o Gustavo Henrique na defesa, como um parceiro do Lucão, que para mim também fez uma partida impecável, surpreendeu mais, por não esperar que ele fosse ir tão bem na zaga. E existe o que não funcionou no Paysandu no jogo de hoje, porque a gente percebia nos primeiros jogos do Campeonato Paraense que o Paysandu, logicamente, assim como todos os times que disputam a competição, tinha que melhorar alguns aspectos. No jogo de hoje, qual foi o aspecto que ficou mais abaixo da equipe bicolor contra a Tuna? Eu acho que a gente vê ali um ponta, né? Tanto que o Peu, ele saiu no segundo tempo ali. Eu acho que a gente vê ali essa questão ali das laterais do Paysandu muito ainda, precisa trazer mais gente, precisa compor melhor, porque existe essa falha ainda. A gente vê a Juventude chegando com a base, mas eles não conseguem trazer aquela questão da experiência mesmo, do macete, de tentar resolver as coisas. A gente tem ali a base, muito para o que aconteceu agora no final com o Capixaba, né? Ele está ali para ser um pouco mais rápido, para jogar, mas assim, para o jogo encorpar, a gente precisa ali estar compondo um pouco mais. Eu acho que o Paysandu precisa trazer mais gente para isso. Então, acho que o que não funcionou, no geral, foi como a equipe em si jogou hoje, né? Muito a gente vê ali uma discussãozinha com pego mesmo. Então, a gente teve esses embates do próprio time. Então, acho que o que não funcionou foi no geral, essa questão de estar mais sincronizado para que tenha um jogo mais fluido, né? A gente viu um jogo, a Tuna parando muito o Paysandu, muito exageradamente. E aí, acho que o Paysandu precisa dar essa melhorada. A gente está na reta final do programa. O Paysandu ficou muito exposto, Bessa. Não estou falando do ponto de vista tático no jogo, mas em relação a limitações, alguns reforços que, como a Isis falou, o time precisa ter ainda para a sequência da temporada? Eu acho que como o jogo não fluiu, né, da forma que o Paysandu vinha fazendo, né, no campeonato até aqui, acho que gerou aí um certo nervosismo dentro de campo mesmo, e algumas decisões acabaram não sendo tão bem efetivadas, né, pelo Paysandu. No final do primeiro tempo, eu acho que o Paysandu deve ter virado ali uns cruzamentos, pelo menos uns 5 ou 6 cruzamentos para dentro da área que não encontraram ninguém do outro lado. Isso já mostra aí uma certa pressa de querer ou pelo menos abrir o placar logo, ou querer logo fazer um gol para poder tranquilizar. E como esse gol não chegou, o Paysandu realmente ficou um pouco mais nervoso, e esse nervosismo acabou atrapalhando nas demais ações que o time tentou do resto do jogo para frente. E lógico que a defesa da Tuna também atrapalhou bastante isso e fez com que o Paysandu realmente não tivesse um conforto dentro da partida, coisa que teve, né, nas últimas partidas, com um gol logo no início, ou um gol ali de alguma forma. Acho que isso atrapalhou um pouquinho o desandar do Paysandu. E para ti, Isa, agora as lupas dos defeitos que o Paysandu tem ficou melhor posicionada assim em relação ao torcedor?
Eu acho que sim, eu acho que agora a gente conseguiu ver um pouquinho mais o que está faltando, uma organização dentro de campo, uma organização mesmo na formação de como o Júnior Rocha vem trazendo eles para o jogo, né? A gente viu o Júnior Rocha muito alterado hoje, tentando organizar, e eu acho que é necessário ter esse trabalho antes, precisa ter esse trabalho organizando, tirando essas peças, colocando outras. A gente viu hoje, no finalzinho do jogo, praticamente a base toda no Paysandu. Então, parece que foi ali um momento de desespero. A gente precisa ganhar, a gente precisa arrumar. E não é assim que funciona, né? Não é desse jeito, não é mexendo dessa forma muito equivocada, e o pessoal começou a ficar nervoso, os jogadores começaram a agir de uma forma estranha, já começou um conflito ali, mesmo que pequeno, mas um conflito interno, e eu acho que aí tem que dar essa ajustada. Seria aquela coisa de, quando perde, a gente começa a encontrar o que a gente não encontrava, né? Quando a gente vence, tem muito disso, né? E o que tu achas de que maneira o Paysandu pode reagir, Bessa, já pensando no clássico contra o Remo? Eu perguntei para eles se afeta muito, se condiciona muito o que é o clássico, mas o que o Paysandu pode fazer de diferente para competir melhor contra o Remo no jogo de domingo? Talvez o que pese mais para o Paysandu no clássico de domingo é que muita gente que está hoje no elenco do Paysandu ainda não jogou um clássico. Exatamente. E isso faz diferença, cara. O clássico, ele é um outro mundo, ele é um outro universo, ele é uma outra mentalidade. Então acho que dentro da derrota de hoje, para o clássico, vai pesar muito mais essa concentração a mais que normalmente os jogadores que já jogaram Repá têm para uma partida importante como essa. Então vai ser muito do Emerson dar um toque para a galera de como é o Repá. Quem já jogou o clássico também mostrar para a galera, olha, é assim, tem que ser, é um jogo diferente, o que aconteceu aqui não pode ser assim, a marcação que é feita desse modo aqui não pode ser desse modo. Tudo é detalhe dentro de um clássico, e eu acho que o pessoal mais experiente, sendo jogador da comissão, vai precisar integrar todo mundo ali para poder mostrar o que o clássico pode esperar. Esperemos pelos próximos capítulos. Isis, muito obrigado pela participação no programa Meio de Campo. Obrigada Alcateia a vocês. Bicolor, correto? Isis.Brelas, fala Alcateia. Exatamente. E o Maurício Bessa, obrigado, Maurício. Valeu, Matheus. Tamo junto. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais uma edição do programa Meio de Campo. Lembrando que amanhã estaremos novamente aqui na TV Cultura do Pará para o jogo entre Remo e Águia. A bola vai rolar a partir das 8 horas da noite. Tchau, pessoal.